Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal Cinesemia. Sou Roberto Carlos e vou apresentar o tema do contrato social em Jean-Jacques Rousseau. O filósofo Rousseau determinou que o contrato social é aquele pelo qual os homens entram em acordo para a organização da sociedade. Mas para ele, a sociedade deveria ser organizada segundo a vontade geral. A vontade geral, por sua vez, se constitui por uma espécie de intersecção entre as vontades individuais. É como se nós considerássemos os interesses de todos e determinássemos o que é comum entre todos esses interesses, e é esse ponto em comum, essa intersecção, que determina a vontade geral. Seria essa vontade geral o elemento central para efetivar e também elaborar o novo contrato social, mediante o qual o indivíduo se veria parte desse todo, veria-se não apenas preocupado com o seu interesse, mas com o interesse geral. A partir desse momento ele deixaria de ser indivíduo e passaria a ser então cidadão. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com A Vila, de 2004, do grande mestre M. Night Shyamalan. Nesse filme, Edward Walker é interpretado por William Hurt. Ele é basicamente o líder de uma sociedade alternativa. Várias pessoas, homens e mulheres maduros, se reuniram para criar uma sociedade ideal, uma sociedade utópica, perfeita, ou seja, aquela livre do pecado, do erro, da mancha, de qualquer culpa. Eles se reuniram, montaram essa sociedade. Assim que nós começamos a ver o filme, essa sociedade já está constituída, eles vivem isolados do resto da população, do resto da civilização, num lugar mais junto à natureza, no meio da floresta. No início, eles entendem que manter essa sociedade era o suficiente, mantendo um diálogo aberto, uma, digamos, imagem de respeito dos mais velhos para com os mais jovens, mas eles contam muitas inverdades para manter a fé no sistema que eles criaram. Os jovens são enredados em histórias, em mitos fundadores que sustentam as colunas dessa sociedade, e aos poucos eles vão percebendo que há falhas no discurso, que há algo que não coaduna, que não bate, e aí eles começam a questionar, e esse questionamento só vai crescendo até o ponto de erodir todo aquele sistema, toda aquela estrutura que foi construída. Os mitos fundadores não dão conta mais de sustentar. É mais ou menos como a história da mitologia tentando explicar o mundo, mas daí surge a filosofia, a ciência, e vão minando esse discurso até deixá-lo totalmente na base da ficção, da ilusão. Eles fizeram muitas promessas para poder sustentar aquele sistema de moralidade, mas eles mesmos, os mais velhos, não conseguiram cumpri-la. A obediência era assegurada muito mais pelo medo do que pelo respeito. E é exatamente aí, quando os jovens perdem o medo, quando eles sentem que devem desafiar esse sistema de coisas, é que aquela sociedade começa a ruir. Então nós temos de um lado os segredos inconfessos dos mais velhos e o desejo insuperável dos mais novos de tentar buscar um novo horizonte além dos limites daquela vila. As circunstâncias vão alterando o trajeto normal das coisas. Os acidentes vão acontecendo e não há mais como sustentar aquele sistema de coisas. Como diz a Bíblia, no qual muitos ali se apegam, não há nada de oculto que não virá a ser revelado naquele dia. Então todas as mentiras contadas no início são reveladas ao final. O outro filme é Em um Mundo Melhor, de 2010. Michael Persbrandt interpreta Anton. Ele é um médico que trabalha na Cruz Vermelha, tentando salvar o mundo das mazelas, principalmente na África. Porém, todo o tempo que ele fica fora da sua casa, ele acaba se dispersando, se afastando um pouco da realidade da sua casa e não percebe o quanto isso o distanciou da sua mulher e principalmente do seu filho.
que está se envolvendo com atos de delinquência. Em Um Mundo Melhor é aquele tipo de filme que mostra para nós que ajudar o próximo é importante, mas a gente não pode ficar longe de quem nos é mais íntimo. A gente não pode deixar de cuidar dos nossos, se preocupando em cuidar dos outros lá fora, que aí a gente também desenvolve um tipo de problema ou até recai numa espécie de hipocrisia. Não dá para, digamos, ajeitar o mundo, melhorar o mundo, se a gente não dá conta nem de organizar a nossa própria vida. Então, salvar o mundo de um lado, organizar a sua própria vida do outro. É isso que esse filme coloca em contraponto. Um projeto utópico acaba nos distanciando da realidade. É preciso fazer uma coisa de cada vez. É preciso pensar grande, mas fazer sempre aquilo que está ao nosso alcance primeiro, passo a passo, para conseguir grandes resultados. Todos nós somos capazes de projetar mentalmente um mundo melhor. Difícil é construí-lo a partir de ações, a partir de obras, de projetos reais e factíveis, execuíveis na realidade. É isso que esse filme vem contextualizar para nós, que num determinado momento, essa tese de um mundo melhor é colocada em xeque porque o pai, o Anton, ele se degladia com outras pessoas, ele se encontra com pessoas que têm uma filosofia diferente da dele, a filosofia dele é a da não violência, e aí ele acaba, para provar um ponto para o filho dele, ele acaba sofrendo uma violência. Nesse sentido, nós somos levados a pensar que os idiotas e os estúpidos são aqueles que só sabem, só conseguem usar o argumento da força. E eles não vão abrir mão de usar o argumento da força quando eles se verem em problemas por conta da força dos argumentos contrários. Numa cena muito específica, o Anton ele é esbofeteado por um outro homem na frente dos seus filhos. E aí ele tem que provar ali um ponto e nós, como espectadores, estamos vendo aquilo atônitos, apreensivos e lembramos imediatamente daquela frase da Bíblia, aquele versículo que diz: se te baterem de um lado da face, ofereça a outra. Essa cena especificamente mostra o quanto na prática isso é difícil. Como isso é bonito no texto, mas é feio de ver na prática e também difícil de manter a calma, a tranquilidade, se isso de fato acontece. O covarde que bate parece que vence naquele primeiro momento. Parece que aquele que foi agredido, aquele perdeu, mesmo mantendo a paz, mantendo a tranquilidade. Quem vai decidir qual dos dois realmente venceu é a história. É a história que aponta os vencedores. Nós teremos que ter paciência para ver o que a história dirá. Então, 2 filmes sobre o contrato social. A Vila, de 2004, mostrando uma sociedade ideal que vai ruindo conforme as coisas vão aparecendo. E Um Mundo Melhor, um homem que acredita na construção de um mundo melhor pela ajuda ao próximo, pela filosofia da não violência, mas que se vê desafiado pela delinquência do filho e pela violência que o cerca. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre o contrato social e, claro, marca aí com a gente um encontro para o nosso próximo vídeo. Valeu!